Opa, Marcelo Bueno do Zé Tarô. Ontem eu fiquei enrolando um pouco para poder fazer uma gravação. Até tentei, mas achei que estava ruim, então abandonei. E aí hoje aconteceu algo que me fez ver que eu precisava realmente falar sobre isso, né? Pelo menos tem uma necessidade aqui de falar sobre isso. Eu não estou colocando aqui tipo, tenho algo para você ouvir como se fosse missionário, né? Mas algo que está fervilhando aqui dentro eu estou compartilhando. É, isso tem tudo a ver com a questão de qual é a função do oráculo na vida de uma pessoa, né? Quando essa pessoa consulta um oráculo, o que a gente, né, como oraculista, tem como propósito, né? Então eu gosto sempre de lembrar que consultar o oráculo é consultar os deuses, né? Eu gosto de repetir isso, dizendo que esses deuses não são esses deuses que estão por aí, mas são os deuses que a gente traz dentro da gente, né? Então é esse lugar de sabedoria, né? Então se eu estou jogando para Estela, para o Pedro ou para lá para quem for, a fonte de sabedoria que existe na Estela e no Pedro está de alguma forma ordenando aquelas cartas e me inspirando para que eu fale aquilo que Estela e Pedro precisam ouvir. Né? Então, e o que eu tenho que falar para Estela é única e exclusivamente para Estela, o que eu tenho que falar para Pedro é único e exclusivamente para Pedro. E aí eu preciso me colocar num lugar de que eu sirvo ao tarô e não o tarô que serve a mim. Entende qual é essa diferença? Eu fico às vezes acompanhando pessoas que assumem um ar de arrogância com relação a, a arte oracular que, tipo, nem cabe, né? Então, nossa conversa já começa um pouco por aí. E aí segue, né, que foi o que eu estava pensando ontem, sobre a questão de assim, o oráculo se presta a dar orientação ou o oráculo se presta a fazer previsão. Essa é uma discussão que de vez em quando eu tenho com a própria Edir, né? Então, porque assim, a gente trabalha muito no lugar do oráculo que orienta, mas em algumas perguntas, essas perguntas são totalmente preditivas e elas fazem sentido serem formuladas e eu aqui estou sempre predisposto a respondê-las. Eu não respondo de uma maneira nua e crua, né? Então se a pessoa pergunta para mim assim, ele vai me ligar de volta, ou ela vai me ligar de volta, ou esse relacionamento que está meio bagunçado agora, ele tende a melhorar, ou ele caiu nesse abismo e nunca mais vai voltar. Parte dessa resposta ela é preditiva, né? Então, assim, de acordo com as cartas, sim, tem uma boa chance, ou de acordo com as cartas, olha, esquece porque isso aqui morreu, né? Não tem mais razão de ser. Só que, assim, responder um sim ou não, né? Vai voltar ou não vai, e é por isso que, né, que eu tenho raiva de quem só tira uma carta para responder uma pergunta. A gente faz aqui, né, no Instagram, faz uma, né, dando um conselho, mas tipo assim, num jogo a Vera, a gente joga pelo menos com método, né? Que é o método do coração, para que. Estou meio inquieto nessa cadeira aqui hoje, né? Tá meio, as rodas estão querendo fugir. Quando eu faço uma resposta, né, dentro de uma consulta, eu preciso dar borda para isso, né? Então, assim, vai voltar, sim, por causa disso, disso, daquilo outro, ou vai voltar apesar disso, disso e daquilo outro, ou não vai voltar, porque olha só, tem essa situação aqui configurada. Então, eu preciso explicar o contexto das pessoas, especialmente da pessoa para quem eu estou jogando, a outra não me interessa, né? Então, assim, o meu foco está aqui. E o meu foco está aqui, inclusive, para dizer assim, olha, você está errado, ou está errada, né? E por isso que tá dando merda. Então, esse lugar onde eu tento me, me conhecer melhor e a partir desse conhecimento eu posso propor mudanças. Então, eu sou contra a previsão pura e simples, e essa previsão que muitas vezes ela tem um caráter de entretenimento, mas essa previsão, se ela vem acompanhado de consciência, aí temos algo legal. Então, essa semana eu joguei para uma pessoa já, né, repetindo um jogo com ela e ela brincou comigo, né? Porque eu comecei a fazer a leitura. Ela falou assim: olha, aqui eu nem
eu nem tenho aqui uma situação que eu queira, né? É uma situação que me mobilize para fazer essa consulta. Eu estou aqui pensando o que eu podia. Cara, não tem que pensar nada, né? Deixa que o jogo conversa com você. E aí, quando eu comecei a tirar as cartas, ela assim, puta, né? Eu venho aqui esperando um conselho da Madame Zoraide, né? E você já veio com 2 pés no peito, né? Então, são 2 pés no peito com muito amor, mas assim, apresentando todo um aspecto de desconforto que essa pessoa estava sentindo e que ela nem estava afim muito de ouvir aquilo naquele momento, mas tipo, olha só, é o que precisa ser trabalhado. Então, teve essa conversa, elaboração dessa conversa e como é que ela sai desse lugar de desconforto que ela se encontra hoje. Então, algum momento tem lá os indicativos, né? Então, quais as possibilidades realmente tem de fazer essa mudança? Boas, a partir do trabalho de casa. Se ela faz trabalho de casa, tá tudo de boa, né? Talvez ela tenha, né? Talvez ela tenha grande chance, né? Então, quando a gente é contra a questão da previsão, eu estou falando por mim, né? Não posso falar pelas outras pessoas, mas enfim. Mas a gente precisa parar de pensar que a previsão fala de um futuro talhado em pedra, porque tudo muda, né? Então, algumas coisas talvez sejam possíveis de mudar e a gente se prepara para vivenciá-las, mas outras, a gente apertando lá os parafusos certos, talvez a gente minimize, talvez a gente desvie, né? Então, é um pouco por aí. E aí é legal falar do desvio, né? Então eu vou aqui, as coisas vão aparecer na cabeça, né? Então é legal falar do desvio, porque, por exemplo, uma pessoa que conhece oráculo me consultou dias desse aí, porque estava lá num relacionamento que teoricamente acabou de uma maneira muito esquisita, acabou de uma maneira estúpida, enfim, sem sentido, blá 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 blá. E a pessoa queria saber assim, mas eu quero saber se terá uma reparação, blá, isso, aquilo, outro. E eu falei assim, olha só, esse cara gosta de você, é capaz que ele te procure, é capaz que vocês voltem, mas eu nem acho que vale a pena que isso aconteça. E ela assim, porra, como é que você me fala, né, que assim, vai voltar, mas nem vai ser bom? Eu falei assim, porque talvez se você não fizesse esse jogo, talvez você só voltasse. A partir do momento desse jogo, voltar ou não é uma opção sua. E aí você pode, tipo assim, se é para ficar ruim, eu realmente eu não quero. E aí tem subsídios para poder já perceber agora, né? Tipo assim, o que aconteceu não é algo perdido, não é algo aleatório, né? Diz respeito a essa pessoa e, enfim, situações. E aí, assim, eu nem vou voltar, né? E ela contestou, né? Assim, eu não acho que ele goste de mim da maneira que você está falando. Não, eu não acho que ele vai me procurar porque ele é assim, assado. E tem mais, né? Eu não vou voltar porque só voltaria se... Aí tinha lá todo pré-requisitos para poder voltar. Semanas passam e aí eu tô sabendo que esse casal tá junto, né? Então... Ela assim, voltou, tô aqui, mas eu nem tô com expectativa nenhuma. Que eu faço de conta que eu acredito. Eu fiz, beleza, zero expectativa, legal, né? Mas tipo, não é, né? Então assim, o jogo falava um pouco dessa armadilha, né? E eu acho que essa armadilha tá lá em andamento, né? Pessoa fazer ou não, escolha dela, né? E aí... O que eu falei, né, quando ela me contou essa história, eu falei assim, fico feliz pelo meu tarô, né? Porque o tarô estava certo. Então, assim, e aí para você eu torço para que as coisas aconteçam. E aí, para fechar, né, já 8h50 aqui, hoje de manhã uma aluna mandou para mim algo que é super batido, né, de maneiras diferentes, né? E aí era um meme, que o meme hoje tá falando assim, o tarô é o Fiuk fazendo várias elucubrações a respeito da vida, dos sentimentos, das energias, coisa e tal. E o baralho cigano, né, o Lenormand, eu esqueci o nome da mulher lá do BBB que põe o dedo na cara de todo mundo, não sei o que tudo mais. Assim, porque o Lenormand é direto e reto. Ou das coisas que eu tô cansado de ouvir, que assim, o Lenormand é fofoqueiro, né? Quando a pessoa diz que o Lenormand é fofoqueiro, a primeira coisa que eu falo é que fofoqueiro é quem lê o Lenormand, e não o Lenormand por si só. E quando vem essa questão da abordagem, se ela é filosófica ou se ela é direta, isso também depende única e exclusivamente do tarólogo. Porque o tarólogo, a taróloga, né? Tô aqui
falando padrão, né? Mas o oraculista, né? Ele vai ser prolixo, filosófico, quântico ou assertivo e mesmo grosseiro, né? Conforme a situação, por conta dele e não por conta das cartas, né? Então, é a maneira como ele olha para aqueles símbolos, ele interpreta e o quanto ele tem de maturidade para lidar com a pessoa que está na frente dele, seja num evento presencial, né, quando possível, ou hoje no online, né? Porque e aí, principalmente por causa do online, eu preciso ter um cuidado redobrado, porque essa pessoa não está na minha frente, né? Então eu não sei qual o impacto que algumas coisas que eu falo possa ter e como é que essa pessoa vai ficar depois, né? Se ela está na minha frente, eu ainda tenho um lugar de percepção e de um cuidado que eu posso ter ali na hora, né? Então, pessoas que já fizeram consulta comigo já viram, né? Presenciais, né? Já viram que em algum momento assim, eu levanto da minha cadeira, vou na mochila, pego lá um pacotinho de Kleenex e entrego porque essa pessoa está chorando. Se eu estou na minha casa aqui, a pessoa está outra cidade, num outro país, ou mesmo no bairro, mas na sua própria casa, né? Eu não tenho como dar essa assistência, né? Então essa coisa que eu já ouvi falar, né? Assim, porque o tarô bom é quando o consulente sai chorando. Eu fico pensando para quê, né? Qual o serviço que esse choro tem dentro de uma configuração dessa, né? Aí é muito mais vaidade do oraculista do que qualquer outra coisa. Então, fica essa reflexão, essa provocação. Então, eu falo para algumas pessoas que são oraculistas, eu falo para outras que são só clientes de oraculistas. Então, sim, também tem um certo cuidado com quem você procura, né? Porque, eu vou procurar o baralho cigano porque o baralho cigano é fofoqueiro, é direto e só diz papum, não sei o quê. Qual a utilidade desse papum, né? Porque eu posso ser um oraculista do Lenormand, e aí Lenormand é um oráculo que eu eventualmente utilizo, onde eu posso simplesmente dar a mesma abordagem, né? O mesmo tratamento que eu dou normalmente, lendo o tarô, lendo o Otiote, lendo um baralho né? O oráculo do pão, ou seja lá o que for. Por quê? Porque não tem a ver com a ferramenta que eu uso, mas o meu compromisso com o atendimento. Beleza? Fechamos aqui. 12h22, né? Vamos torcer pro Instagram poder subir isso aqui sem choro. Tchau.